CBN Salvador. Entrevista. Vamos à nossa segunda entrevista de hoje. Vou conversar com a psicóloga Sirlene Ferreira. Vamos falar sobre os transtornos desenvolvidos após o uso de drogas e de álcool. Doutora Sirlene, bom dia. É um prazer recebê-la aqui na Rádio CBN. Tudo bem? Bom dia, eu estou bem. E você, como está? Tudo tranquilo, doutora. Tudo em paz. Vamos falar sobre um assunto que, sobretudo, nesse período que a gente viveu, diferente que foi a pandemia, com confinamento, eu tenho ouvido relatos de muitos profissionais da área médica aqui no programa falando sobre o pós-Covid, os prejuízos que foram causados à saúde de uma forma geral. E o abuso, o alto consumo de drogas e de álcool tem sido algo que tem repercutido muito nos consultórios. Eu queria, doutora, que você falasse logo no início do programa, da nossa entrevista, como é que você tem visto esse aumento da utilização de álcool e drogas em consultório? Opa, só um minutinho. Fernanda, é Fernanda, não é isso? Isso. Fernanda, desculpa. Vamos lá. Sim, teve um aumento muito significativo. E o que chama muito a nossa atenção é que a gente consegue constatar que esse uso excessivo, abusivo, de tanto das drogas lícitas como das drogas ilícitas, ele aconteceu, sim, na pós-pandemia, a gente consegue perceber isso, de maneira muito abrangente no que se diz respeito à faixa etária. Hoje, eu posso dizer para você que esse uso excessivo, ele acontece tanto por adolescentes, menores de idade, como também por pessoas. E aí eu estou te dizendo, homens, mulheres, isso também depende na fase adulta, e aquela que a gente até fala, não tem mais idade para isso, a gente ouve, as pessoas comentando de maneira bem simplista no falar, mas esse uso excessivo também, ele já saiu daquela fase que a gente diz assim, mas aí é ainda um adolescente, ele está iniciando a vida adulta. Não, sobretudo o álcool, ele se encontra em todas as faixas de idade. Agora, existem, doutoras, as doenças, que elas são associadas pelo alto consumo das drogas. Quais são essas doenças e como elas têm se potencializado? Então, Fernanda, os transtornos são vários, A gente sabe que o uso do álcool, o uso das drogas em geral, pode sim vir a desencadear transtornos gravíssimos. A gente pode estar falando, inclusive, de uma esquizofrenia, por exemplo, mas tem uma questão que também é muito importante para nós psicólogas, porque o uso de álcool, o uso das outras drogas também intensifica muito os outros transtornos. Por exemplo, um depressivo, ele faz uso de qualquer droga, seja do álcool, seja da cocaína, seja de uma droga ilícita. O que a gente observa é que o transtorno depressivo, por exemplo, que podia ser tratado com mais tranquilidade, sim, com ajuda médica, com uso de medicação e também através da psicoterapia, hoje fica ainda mais difícil, porque ela se intensifica, essa depressão ela fica ainda mais complicada de ser tratada. Isso acontece com todos os outros sintomas dos outros transtornos também. O álcool, ele só prejudica. Então, se a gente falar aqui do TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, a gente vai ver uma pessoa que tem a ansiedade, o transtorno de ansiedade, ela faz uso de uma droga, esse transtorno fica ainda mais complicado de ser tratado, quando não, assim, impossível de ser tratado. Um paciente que faz uso de psicotrópico, faz uso de medicação, quando ele usa droga, as medicações, elas não vão funcionar, elas vão complicar
quando não pode até desencadear um transtorno psicótico, que a gente vai para um lugar aí muito grave, né? Tem aquelas pessoas, doutora Sirlene, que gostam de bebida alcoólica, até muitas vezes para socializar, estar ali entre os amigos no fim de semana, em um ambiente familiar, né? Muitas vezes em um restaurante com os amigos, com a família, e que a partir de um certo momento, por algum tipo, muitas vezes de problema ou de ansiedade ou de tristeza, questões psicológicas, acaba enveredando para o uso abusivo do álcool. E muitas vezes a pessoa não percebe. E quem percebe são os familiares e os amigos, acendem a luz vermelha, mas muitas vezes esse paciente, esse indivíduo, ele não reconhece que ele está ingerindo bebida alcoólica demasiadamente. E aí eu te pergunto, em qual momento e qual a forma de uma pessoa que percebe que esse indivíduo está abusando do álcool e que isso está prejudicando inclusive as suas relações, deve sinalizar, porque muitas vezes a pessoa não percebe e acha que pode parar a qualquer momento? Sabe, Fernanda, no meu ponto de vista, o álcool é a pior droga que existe. E eu vou te dizer o porquê que eu penso isso, né? É uma droga de fácil acesso, é uma droga de baixo custo, é uma droga... Você não precisa de contatos, né, para você ter acesso ao álcool. Você atravessa a rua, você entra num bar, você entra num boteco, você tem acesso ao álcool de diversas formas. Você vai escolher, inclusive, como é que ele vai chegar até você. Se através de uma cerveja, se através de um drink, ele é de muito fácil acesso. Culturalmente, e aí a gente vai falar um pouco da nossa cultura, mas eu te digo que ela não se limita apenas ao Brasil, à nossa sociedade, ela acontece em vários outros países também. O álcool, ele é um condicionante para confraternização. Então, assim, as pessoas se utilizam dele para confraternizar, para brincar, para encontrar os amigos, tudo isso que você acabou de explicar. Então, é assim, nem todo mundo, nem todas as pessoas conhecem os seus próprios limites, né? É o que você disse, às vezes é o amigo que percebe, às vezes é o outro que nem é tão próximo, mas que consegue perceber que você passou dos limites. Eu costumo dizer assim, se você não tem controle, se você ainda não conhece os seus limites, não tome a primeira atitude, não tome o primeiro gole, né? Vá para essa confraternização, vá para esse happy hour, vá encontrar com os seus amigos e faça uso de uma bebida não alcoólica, porque não conhecer os próprios limites já é o indicativo de que isso tem tudo para dar errado. Eu ontem estava inclusive vendo um vídeo de um especialista falando sobre o consumo de álcool para algumas pessoas que muitas vezes, por utilizar de forma abusiva, às vezes chega em um determinado local onde para ele nada ali tem graça. Se ele estiver em um aniversário, todo mundo estiver ali confraternizando, estiver bebendo, tomando um uísque, tomando um vinho, uma cerveja, e ele não estiver, a festa está ruim, tem vontade de ir embora. No momento em que está com outros amigos, em restaurantes também, se ele não estiver bebendo por algum motivo, para ele nada tem graça. Eu te pergunto, como trabalhar isso na cabeça de um indivíduo que tem o hábito de consumir o álcool de forma excessiva? Primeiro, Fernanda, a gente está falando de um tratamento que não é simples, né? O tratamento da adicção, do alcoólico, ele é um tratamento que envolve vários processos, né? Ele pode ser tratado por psicólogas. Muitas vezes, nós, psicólogas, precisamos da ajuda de um psiquiatra, que é um médico que vai fazer uso de medicação para corroborar, para que esse tratamento seja eficaz. No Brasil, nós temos muitas comunidades de grupos de autoajuda que também fazem um trabalho muito interessante, que são os Alcoólicos Anônimos. Eu penso que você já deve ter ouvido falar dele. E ele é um grupo realmente muito funcional, funciona de verdade, funciona para todas as pessoas. Eu digo que na área da saúde, nada é exato, nada é generalizado.
eu sei de resultados muito, muito legais, assim, com muita eficiência, mas também conheço casos de pessoas que não conseguiram obter um resultado. Os grupos de autoajuda, é legal a gente lembrar que são comunidades que elas não têm nenhum profissional, né, nenhum técnico da área da saúde. Então, ela vai funcionar de forma muito diferente da psicoterapia, dos tratamentos psiquiátricos, né? Mas, enfim, o que eu queria aproveitar, e acho que é interessante, né, falar, que o tratamento com o alcoólico, aliás, com todos os indivíduos adictos, que são usuários de drogas, enfim, de todo tipo de droga, ele vai ter um resultado eficaz quando a família também é tratada. E sabe, Fernanda, a gente cada vez mais precisa falar isso. A família do alcoólico, a família do adicto, ela é codependente da droga. Ou seja, se a gente também não terapeutizar, se a gente também não tratar a família, a gente não... esse paciente, esse usuário, ele vai se manter num ambiente, numa dinâmica que explora dele essa incapacidade de lidar com o vício. Olha que coisa interessante. Os próprios grupos de autoajuda, eles também tratam os familiares, porque eles também já sabem dessa importância. Então, todo tratamento para alcoólico, todo tratamento para adicto, a família precisa ser tratada, pois os seus familiares são codependentes do uso dessa droga. Eu vou te dar um exemplo, se você me permitir, é claro. Fique à vontade. Um exemplo bem prático do que acontece. Então, vamos imaginar, né? A gente tem lá, eu quero criar um nome fictício, a gente tem lá você acredita que minha criatividade tá falha? Vamos dar um Paula. nome. Tem a Paula, né? A Paula é casada com o Pedro. O Pedro é alcoólico, né? Ele é um alcoólatra que não consegue se controlar e ele tá, assim, bem descompensado e tudo mais. Eu ligo para Paula e digo assim, Paula, vai ter um aniversário, uma festa na minha casa sábado. Você vem? A Paula imediatamente me responde assim, quero ir sim, Sirlene, mas eu preciso ver como é que vai estar o Pedro, né? Vai depender, né, amiga? Não sei como é que ele vai chegar, se ele vai estar bêbado ou não, mas se ele estiver bem, a gente vai sim. Aí ela me pergunta, Sirlene, vai ter bebida alcoólica na sua festa? Você percebe que a Paula não me diz assim, eu só vou se eu estiver em São Paulo. Você percebeu? Sim. Você percebeu que a conversa da Paula, ela tá me dizendo assim, eu dependo do álcool? Percebi. Se o álcool não estiver no meu marido, eu vou? E depende, vai ter álcool na festa? Se na festa tiver álcool, provavelmente ela não iria. A Paula tem um problema com álcool tão forte quanto o Pedro. Percebe do que eu estou dizendo? Sim. Ela acaba restringindo as atividades dela por conta do álcool, por conta dos excessos do esposo, né? A mesma coisa o esposo. Ele também depende desse álcool. Por isso que é tão importante a família também receber ajuda. E eu vou te falar que as pesquisas científicas mostram, e isso é muito interessante, né? E é sensacional, que existem muitos casos registrados, né? A gente consegue, a literatura mostra isso pra gente, de alcoólicos, adictos, que a família procurou ajuda, ele não foi atendido pela terapeuta e ele parou de usar o álcool. Entendi. E, doutora, e pode acontecer também o inverso, né? Para muita gente que tem o hábito de beber, pergunta, vai ter álcool na festa? Ah, não vai ter não, vai ser uma reunião assim, bem íntima, mas não vai ter bebida alcoólica. Ah, então não vou. Tem muitos casos assim também, né? Claro que tem, porque o alcoólico, ele associa que para festejar, para confraternizar, aquilo que eu disse, tem que ter bebida. Tem que ter esse condutor. Qual é o condutor? A droga. Eu não sei se eu posso, mas eu gostaria de indicar um filme. Sim, fique à vontade. Tem um filme que eu sugiro sempre, até vou te indicar para você entender e até poder também indicar para outras pessoas. Se chama 28 Dias. Ele é um filme
que fala dessa questão propriamente dita. Como é que eu vou frequentar uma festa? Como aprender a ter acesso a momentos felizes sem o álcool, né? Da Sandra Bullock. É um filme, assim, sensacional, e ela retrata de forma tão, nossa, genial, como é que funciona a questão do álcool. Perfeito. Doutora Sirlene Ferreira, psicóloga, nossa entrevistada de hoje. Doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui no CBN Salvador, deixar o convite para você voltar mais vezes, inclusive para a gente falar sobre este assunto que é importantíssimo, né? Eu percebi um boom absurdo depois da pandemia. Muitas pessoas, inclusive, que bebiam socialmente, passaram a beber muito, né? Outras pessoas que não queriam nem saber de bebida alcoólica e começaram a experimentar diversos tipos de bebida e acabaram, como a gente diz aqui na Bahia, viu, descendo a ladeira, acabando se afundando no mundo do álcool. Doutora, quero agradecer mais uma vez e até a próxima. Bom dia. Bom dia, Fernanda. E pensando nos nossos adolescentes, né? Gravíssimo tudo isso, gravíssimo. Verdade. Conversei com a doutora Sirlene Ferreira, psicóloga, falando sobre os transtornos desenvolvidos após o uso de álcool e também de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, né? E aí, no fim da entrevista ela falou sobre os jovens e muitas vezes os próprios pais é que incentivam os filhos a beber. Levam os filhos para os bares, né? E oferece o primeiro copo de cerveja e muitas vezes este ato acaba tendo consequências absurdas que pode levar, inclusive, à dependência alcoólica deste jovem, que pode levar para uma vida inteira.